Fala pessoal, sou Marcão. Para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Bom pessoal, para vocês que acompanham o canal, eu comentei em alguns vídeos anteriores que quando a gente posta qualquer coisa relacionada ao Islã, qualquer coisa relacionada a muçulmanos, o YouTube bloqueia a monetização. Só para provar para vocês, eu sei que tem muita gente que duvida dessas coisas, tá? Notem aqui, ó, tá vendo esse sinalzinho verde? Esse sinalzinho verde, para quem não conhece, para quem não sabe, que são os vídeos que são monetizados, que aparecem os comerciais. Mas quando a gente fala exatamente sobre muçulmanos, sobre o Islã, né, o YouTube corta a monetização. Esse aqui é um vídeo, eu acabei de lançar ele. Estou fazendo esse vídeo por dois motivos, tá? Um é esse primeiro que eu estou contando para vocês, que é, digamos assim, o YouTube corta a monetização quando nós falamos sobre a verdade da cultura islâmica. Mas, em contrapartida, se você procurar qualquer besteira, qualquer lixo que vá fazer a sua educação ir por água abaixo, o YouTube monetiza. Mas quando a gente comenta sobre verdades aqui no YouTube, o YouTube corta a monetização. Isso é um incentivo para fazer com que as pessoas não façam mais vídeos relacionados a esses assuntos. Mas se eu fizesse um vídeo, por exemplo, detonando Israel, falando que Israel é o diabo, falando que Israel é Lúcifer, eu vou fazer esse vídeo, eu vou criar um vídeo assim, mas antes eu vou informar vocês, com todo o devido respeito, mas para provar que quando a gente faz qualquer coisa relacionada a Israel, o vídeo é monetizado. Mas quando a gente mostra a verdade da cultura islâmica, nós não podemos ser monetizados. Imaginem o porquê. Apocalipse 17, a oitava cabeça, o império do anticristo, está se levantando. É simples assim. Se você não sabe o que é a oitava cabeça, o oitavo rei, o oitavo império que está voltando a reviver, que foi morto, sua cabeça foi ferida de morte, conforme está descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 13. Sua cabeça foi ferida de morte, mas ela voltaria a reviver depois da sétima cabeça. A oitava cabeça é o império, o antigo império otomano islâmico. Então estão sendo criadas, aqui pessoal, antes de ir para um outro assunto que eu quero mostrar para vocês também, é por isso que eu peço a ajuda de vocês lá no Apoia-se, tá? Porque falar sobre a oitava cabeça, falar sobre a cultura islâmica, é proibido você falar aqui no YouTube. É proibido você mostrar essas coisas no Facebook. Quantas pessoas já perderam a sua página por mostrar exatamente esse tipo de coisa? Então, para a gente falar sobre essa questão, a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. E é por isso que eu peço, que eu conto com a ajuda de vocês. Porque só falar disso daqui, né, exige tempo, e esse tempo custa um valor, pessoal. Se eu for falar um mês inteiro sobre isso daqui no YouTube, eu não recebo nada. Qualquer canal que falar sobre isso daqui no YouTube não recebe nada. Por que vocês acham que só tem besteira no YouTube? Só tem gente fazendo porcaria no YouTube. Porque são pessoas incentivadas a fazerem besteiras no YouTube.
É claro que existe um ou outro aí mais comprometido com educação, com disciplina, em orientar as pessoas, mas isso a gente pode contar nas mãos. Quantas pessoas fazem isso verdadeiramente, honestamente no YouTube? A grande maioria só posta merda, me desculpe a palavra, mas só posta porcaria, coisa que não vai acrescentar em nada na tua vida. Mas quando a gente relaciona assuntos voltados a Deus, voltados ao cristianismo, voltado à cultura islâmica, aí o negócio, o caldo do feijão fica mais grosso. Né? E o YouTube vai lá e tira até os feijãozinhos para a gente não comer. Certo? Então é por isso que eu peço apoio de vocês. Apoia-se Revelando a Bíblia 2020. Bom, relacionado a esse assunto aqui, pessoal, se esse vídeo vai ser monetizado ou não, eu estou aqui para trabalhar para Cristo. Eu não estou aqui para trabalhar para o YouTube. Porque quando eu morrer, eu não vou ficar com a minha alma na empresa que se chama YouTube. Não, eu quero que a minha alma vá diretamente para com Cristo, para com Deus. Porque é para lá que nós devemos ir. Então a gente não deve temer essas coisas. Nós devemos temer só aquele que tem poder para matar não somente o nosso corpo, como também a nossa alma, que é o verdadeiro Deus. Vamos lá. Outra informação relacionada ao mesmo assunto. Islamofobia. Esse atentado, que não foi praticado por um muçulmano, né, foi praticado por um homem que a gente não sabe, a gente não tem maiores informações sobre isso, mas tudo que sabe é que ele não é um muçulmano, que ele não é islã. Mas, olhem só o que estão falando a respeito disso. Quando o muçulmano comete um atentado terrorista contra qualquer pessoa que não é muçulmana, são terroristas. E não existem maiores punições nessa questão, certo? Mas, se você é uma pessoa muito bem informada, inclusive sobre as questões do PT, você sabe que quando a Dilma estava como presidente da República do Brasil, ela veio também com esse papo, né, que o brasileiro não pode praticar a islamofobia. O Conselho Muçulmano Britânico emitiu um comunicado na manhã dessa segunda-feira, dia 19, né, após esse atentado que foi contra os muçulmanos que oravam em frente à mesquita, afirmando que o autor do atropelamento com uma van, que deixou um morto e 10 feridos, foi motivado por islamofobia. O que você acha disso? Então nós devemos também colocar um nome, né, para as ações dos muçulmanos com os cristãos e judeus e a todos os não muçulmanos. Quando o muçulmano comete um ato terrorista contra os infiéis, conforme está descrito no livro chamado Corão, eu vou criar uma palavra aqui, eu espero que ela se espalhe. Porque assim como estão criando a palavra islamofobia, eles praticam cristomofobia contra as pessoas que não são muçulmanas. Cristomofobia é o que eles estão praticando. Racismo, preconceito, porque eles estão, aos poucos, através desses atentados terroristas, colocando medo na população, deixando a população cercada dentro das suas próprias casas, refém dentro das suas próprias casas, com medo de sair nas ruas, com medo de irem aos supermercados, com medo de viver a sua vida normal como vinham vivendo em alguns países. Então, se nos países ocidentais é praticado islamofobia, o que é praticado então nos países considerados muçulmanos, onde cristãos não podem viver uma vida digna?
Cristomofobia. Cristomofobia é o que é praticado contra cristãos e judeus. Mas aqui eu quero fazer um alerta a vocês, tá? Porque isso daqui vai se tornar crime. Vai se tornar crime se cristãos, judeus, ateus, lésbicas, todo povo que não for muçulmano vai ser considerado criminoso por não aceitar as práticas, prestem bem atenção, as práticas que a cultura muçulmana faz. Procurem, eu não vou ficar aqui, eu não quero que vocês fiquem somente nas minhas palavras, mas procurem saber o que o livro se chama Corão e o seu profeta Maomé pede para que os seguidores dessa religião façam com os não muçulmanos. Não fique só nas minhas palavras, tá? Porque estão praticando cristomofobia. Cristomofobia. Estão tirando a liberdade das pessoas aos poucos. Ok? Então é isso, pessoal. Na medida do possível, eu conto com a ajuda de vocês, porque não é 1, 2 vídeos que eu faço relacionado a isso, tá? Então sempre que vocês puderem me apoiar, eu peço, porque não será o último vídeo que eu vou falar a respeito disso. É claro que isso vai ficar cada vez mais constante até a volta de Cristo, tá? E uma coisa também que eu queria mostrar a vocês, pessoas que são consideradas pela maioria como aí ícones como que eu posso dizer? São pessoas consideradas por muitos como símbolo cristão, como símbolo de Cristo. Pessoal, eu estou aqui no canal do Silas Malafaia e eu não vejo nenhum vídeo relacionado, nenhum comentário, nada relacionado ao que os muçulmanos praticam. Se você for lá no R.R. Soares, a mesma coisa. Se você for aí em alguns padres, a mesma coisa. Não estão comentando nada a respeito da cultura islâmica. Os crimes que a cultura islâmica está praticando contra os cristãos e os judeus, os líderes deste país que se chama Brasil estão coniventes com tudo isso que está acontecendo. Então fiquem espertos, tá, pessoal? É por isso que eu falo para vocês, adquiram conhecimento, não fiquem somente nas minhas palavras, não fiquem somente nas palavras da pessoa que você acha que é pastor. Pastor é só o Messias. Mestre, Messias, Cristo, Yeshua. Fiquem atentos, pessoal. Fiquem atentos, porque Cristo está voltando. É só esse o recado que eu dou para vocês. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.